Olá, graça e paz, o teu irmão em Cristo, Josué Macedo, que Deus te abençoe, um excelente dia, uma excelente noite ou fim de semana, independentemente do horário ou do dia que você vai acompanhar esse vídeo e vai assistir com muita atenção. Olha você, à luz da Bíblia, eu tenho uma palavra para você, à luz da palavra de Deus. É uma reflexão que eu tenho a certeza que vai falar muito em seu coração e é óbvio, envolve com certeza o nosso tempo, envolve nossos propósitos e o nosso querer. Por que as coisas, quando pedimos a Deus, não acontecem? Não necessariamente o tempo ou naquele momento em que nós estamos pedindo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Bíblia, eu vou ler para você que diz assim: para todas as coisas há um tempo oportuno e para todo propósito debaixo do céu há o seu tempo. Olha você que entender mal este versículo, o capítulo que ora acabamos de ler, que é o capítulo 3 de Eclesiastes, é entender mal o propósito de Deus. Até porque para cada coisa debaixo do céu na sua vida há um propósito. Obviamente existem coisas que nós mesmos antecipamos. Existe mal, como falamos no mundo evangélico, se é que eu posso dizer assim, existem coisas, provas ou castigo que nós mesmos atraímos para nós. Nós procuramos. Ouviu aquele ditado? Quem procura acha, não é? Tanto de uma forma positiva quanto para uma forma negativa. Mas a questão, voltando à palavra que acabamos de ler, Eclesiastes de Salomão, palavras de sabedoria de Salomão, para todas as coisas há um tempo, para todas as coisas há um propósito. Existem coisas e situações que nós não podemos antecipar absolutamente nada. Tem coisas que nós podemos antecipar. Às vezes uma viagem, às vezes um momento de lazer com a família, podemos antecipar o almoço, a janta, o café da tarde, o café da manhã. Enfim, existe uma série de coisas que nós podemos antecipar. Por mais sábio que somos, ou por mais inteligente, ou por mais que você seja rico, que você possa, ou seja, tem muito dinheiro, às vezes o mundo aos seus pés, existem coisas que o dinheiro compra, existem situações que o dinheiro vai lá e compra e resolve, mas tem situações que você não pode, hipótese alguma, antecipar, porque todas as coisas debaixo do sol há um tempo, há um propósito e nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Por que um homem na Bíblia, ele perdeu, na verdade, a oportunidade de ser exaltado por Deus e ficar na história como o primeiro rei de Israel, mas por coisas positivas, ou porque confiou, ou porque obedeceu? Saul, por exemplo, série de coisas que ele antecipou que não foi do agrado de Deus. E o pior de todas as hipóteses, que além dele antecipar o erro que ele havia cometido, ele simplesmente usava o erro que ele havia cometido para tentar justificar os porquês. O que acontece? Por conta disso, Deus acabou simplesmente virando as costas e dizendo: eu já tenho outro pretendente, a saber, rei, no meu lugar. Meu amigo, irmão, não tente antecipar coisas ou situações que está no controle de Deus. Afinal de contas, você que tem relação com a Bíblia, relação com Deus, relação com o cristianismo, com a fé, com a esperança, até porque a fé consiste em esperar. Hebreus 11, capítulo 11 e o versículo 1. Fé, firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova das coisas que se esperam. É crer, mesmo tendo que esperar, mesmo tendo que todavia aguardar o propósito, o tempo e o querer de Deus. Escute, quando entregamos a nossa vida,
os nossos sonhos, os nossos propósitos, o nosso caminho, seja a nossa vida sentimental, conjugal, seja as nossas finanças, a nossa vida espiritual, na mão de Deus, e confiamos nele, ele tudo fará. Não se preocupe com o teu ministério, simplesmente preocupando, olha, ninguém me vê, ninguém me contempla, eu sou um orador, digamos de passagem, de primeira classe, eu tenho uma eloquência extraordinária, eu oro, eu obedeço a palavra ao seu tempo. Deus vai te exaltar, Ele vai levantar sua cabeça no sentido espiritual para que o seu nome seja glorificado. Aqui diga, Davi, ele disse, esperei com paciência. No momento em que ele é separado por Deus, é ungido a rei por Samuel, mas ele espera anos para sentar no trono. Ele esperou, havia um propósito, havia um plano, havia uma série de coisas que ainda iria acontecer. Pessoas inocentes perderam a vida simplesmente porque não dava notícia de Davi, mas afinal a hora chegou e o dia chegou, o tempo de Deus chegou, afinal havia um propósito. Eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para cada coisa debaixo do sol há um tempo determinado. Simplesmente ore, espere, porque tem coisas que não podemos antecipar. Que Deus abençoe com as bênçãos de Deus na sua vida.